Já deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sino de notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo. Primeira notícia. O Campeonato Carioca enfim voltará a ter premiação em 2026. A verba vai sair, em parte considerável, dos próprios clubes grandes Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Eles toparam diminuir a cota fixa para a competição por recompensar o campeão em até 27,5 milhões de reais. A informação é de Gilmar Ferreira, em seu blog no Extra. Até então, Botafogo e Fluminense recebiam de forma fixa 13,5 milhões de reais, o Vasco 7 milhões e o Flamengo 27 milhões de reais. No novo acordo, Botafogo, Fluminense e Vasco levam 6,6 milhões de reais enquanto o Flamengo fatura 10 milhões de reais. Outros 46 milhões de reais serão distribuídos em premiação. Quem avançar na primeira fase para as quartas de final, 8 clubes, 4 de cada grupo, recebe 1 milhão de reais, com mais 1 milhão para o campeão da Taça Guanabara, clube de maior pontuação na fase inicial. O prêmio para avançar às semifinais é de 5,5 milhões de reais, mais 5 milhões para chegar à final e outros 5 milhões de reais pelo título estadual. O Campeonato Carioca 2026 começa em 14 de janeiro. O Botafogo enfrenta a Portuguesa na estreia. Segunda notícia. O Corinthians anunciou nesta terça-feira a saída do diretor de futebol Fabinho Soldado. Atrás de um substituto, o clube sondou Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo. A informação é do site GE. Alessandro Brito chegou ao Botafogo no início da SAF em 2022 como head scout e foi promovido a diretor de gestão, sendo peça fundamental no clube e elo com John Testor. Ele renovou recentemente até 2029. O Corinthians procurou, mas não avançou em proposta. Thiago Scuro e Paulo Pelaipe são outros nomes que interessam. Nos 3 casos, o clube considera os valores salariais acima do que pode pagar. Terceira notícia. Novo técnico do Botafogo. Martim Anselmi tem qualidades consideradas interessantes no clube e terá a missão de introduzir um novo estilo. De acordo com o Globo, o Glorioso planeja um futebol ofensivo com força física, velocidade e inteligência. A entrevista com Martim Anselmi e a análise do seu estilo de jogo fizeram o Botafogo entender que ele é o técnico ideal para o momento. Além do estilo tático, o poder motivacional é visto como um trunfo, diferentemente da época de David Ancelotti, este menos ativo. O Botafogo tem ciência que Anselmi costuma utilizar o sistema 3-4-2-1, e acredita que ele pode ter variações táticas, sobretudo de acordo com o elenco. O clube quer um time ofensivo e de forte pressão no campo de ataque. Quarta notícia. O Grêmio tentou, mas não conseguiu. O clube gaúcho desistiu da contratação do meia-atacante Savarino, do Botafogo, para 2026. A informação é da jornalista Nicole Ovicki, no X, nesta terça-feira. Savarino já foi alvo de outros clubes, como São Paulo, mas preferiu permanecer no Botafogo e no Rio de Janeiro. A oferta do Grêmio era bater dívidas do Botafogo por Natan Fernandes e Cuiabano para contratar o meia venezuelano. Outro que era o principal alvo do São Paulo em uma possível troca com o Botafogo, Marlon Freitas dificilmente sairá do Glorioso em 2026. Segundo informação de Anderson Mota, a diretoria alvinegra não tem interesse em negociar o volante, assim como ele não tem interesse em sair do clube. Há inclusive conversas em estágio avançado pela renovação de Marlon Freitas, que tem contrato até o fim de 2026 com o Botafogo. Além disso, saiu uma atualização nesta quarta-feira, dia 24, o pacotão com 3 reforços para cada lado não vai rolar. Segundo informação do site GE, Botafogo e São Paulo descartaram o modelo de negociação, pela complexidade das conversas, e passaram a conversar por jogadores de forma individual. O negócio inicialmente poderia levar 3 jogadores para o outro clube. Ferraresi, Pablo Maia e Rodriguinho eram os cotados do lado do São Paulo, que mirava escolher 3 nomes entre Vitinho, Marlon Freitas, Savarino e Joaquim Correia. De todas as conversas, o Botafogo avançou mais com o zagueiro Ferraresi. Ainda segundo o GE, uma troca ainda pode acontecer, mas deve ficar para 2026. Quinta notícia. Cotado para ser reforço em 2026, Pablo Maia ficou mais distante do Botafogo. A informação do jornalista André Hernan nesta quarta é que a proposta alvinegra não animou o volante do São Paulo a se transferir. Assim, as conversas entre as partes regrediram e ficaram mais longe de um desfecho positivo. A negociação já dependeria de o São Paulo fechar com o jogador do Botafogo, uma vez que a transação seria por troca.
O Botafogo também tentou novamente a contratação de Vieres, zagueiro de 20 anos do Grêmio. No entanto, o clube gaúcho recusou a segunda proposta alvinegra. A informação é do Lance. A primeira oferta foi de empréstimo com opção de compra fixada em 6 milhões de reais. A segunda proposta não teve valores divulgados, mas foi superior à inicial. O Grêmio considera Vieira um jogador versátil, útil e promissor e deve apostar no zagueiro na temporada 2026. E última notícia: Jair nunca saiu do radar do Botafogo. Vendido ao Nottingham Forest em julho, o zagueiro já recebeu contato do alvinegro na época que David Ancelotti era o treinador. E deve ser procurado novamente para 2026, informa o jornal O Globo nesta terça-feira. De acordo com a publicação, o Botafogo já conversou com o staff do jogador para entender a possibilidade de retorno e deve buscar um empréstimo. Pesa contra o clube a situação de instabilidade na SAF. A favor, há boa relação entre os donos John Testor e Evangelos Marinakis, o que poderia facilitar o negócio. O Flamengo é outro interessado na contratação de Jair. E essas foram as principais notícias do Botafogo. Não esquece de apoiar o canal com seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das notícias do Botafogo.